para onde eu vou. Então, se você conversar com os crentes aí, os evangélicos em geral, você não tem nem noção da Nova Jerusalém, o que vai acontecer. Então a gente precisa estudar, falar, entender, tirar dúvida, perguntar, e se possível você tem que saber ensinar. Você só vai ter isso claramente na sua mente se você conseguir passar. Quando você ouve, você absorve 5%. Quando você ouve e anota, 15%. Quando você ouve, anota, mas quando você passa, aí você absorve de 80% a 100%. Então o segredo é aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Esse é grave. Então, nós vamos ler aqui. Você vai acompanhar a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: o novo céu e a nova terra. É um novo tempo. O que a Bíblia quer dizer é o seguinte: aquele tempo passou, o ciclo virou, agora é um novo tempo, uma nova fase. Você já teve uma nova fase na sua vida? Eu estou com 45 anos. Quando eu fiz 42 anos, que se completou o ciclo de 7. Quem lembra do ciclo de 7? A cada 7 anos você muda de ciclo. A psicologia diz que uma criança, até os 7 anos, ela é formada no caráter dela. Então, quando uma criança nasce, você tem 7 anos para você formar o que ela vai ser. Se ela foi criada na igreja, a igreja vai formar o caráter dela. Ela pode desviar, ela pode ir para macumba, ela pode virar prostituta, mas o caráter dela que você plantou ali não sai. É verdade. Possa ser que de repente essa criança que se desviou por algum momento, ele vai virar para o mundo do crime. Chegar lá quando ele for matar alguém, não, matar ou não mata. Mas por que você não mata? Vai ser bandido? Não, matar não, eu aprendi desde criança que matar é pecado. O que é isso? É o caráter. Então, ciclo de 7. Aí com 7 anos vai ter o quê? 14. Você vai perceber que seu filho, que tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos, é uma criança. Quando ele faz de 14 para 15, ele muda. É outra criança, já não é mais criança. Muda o comportamento, fica mais agressiva, né? Já fica mandona, né? Rebelde. Por quê? Mudou o ciclo. De 7 mais 7, de 14 para 7 vai dar o quê? 3 vezes 7, 21. Você vai ver que a criança de 21, adolescente de 14, agora de 21, ele tem uma outra visão. 28, depois o próximo ciclo é 28 anos. Eu casei com 24, eu sou amadureci depois dos 30. Eu tenho clareza do que é eu ter 30 anos, dos 30 anos para lá. Quando eu tinha 33 anos, eu tinha clareza na minha mente. Eu falei assim: essa foi a idade que Cristo que eu sou ministério. A minha mente aqui, aquela coisa dos 33 anos. Quando eu fiz 42 anos, um ciclo na minha vida se mudou. E aí eu comecei a entender o que é a mudança de ciclo. Que tem coisas que Deus só pode te entregar quando você amadurecer. Sabia disso? Deus só pode entregar a chave da prosperidade, da riqueza, quando você puder ter mais inteligência emocional, saber lidar com finanças. Não adianta a gente colocar muito dinheiro, você vai desviar. Aliás, você vai achar que o dinheiro é seu, você vai sair gastando. E às vezes o dinheiro não é para isso. A riqueza não é para isso. Mas só por que Deus quer me fazer rico? Para que o reino de Deus enriqueça, cresça. Quando você tiver clareza do que eu estou falando aqui, você vai entender o seguinte: na mente de Deus só existe uma coisa. No final da jogada toda, se Deus pudesse dar uma síntese da Bíblia toda, de tudo que passou nesse tempo todo, Deus tem só uma mente, só uma visão na cabeça dele: uma família, um trono e um reino. Uma família real, um reino e um trono. Por que Deus colocou Adão e Eva no paraíso? Para cuidar do jardim? Para ser jardineiro? Não. Deus queria implantar um reino ali. Por isso Deus vai entregar dos 4, 3 reinos para Adão: reino mineral, reino animal, reino vegetal. Só reino animal, vegetal e marinho. Só não entregou o mineral. Por que ele entregou o mineral? Que representa a riqueza: ouro, prata, ferro, cobre, estanho, manganês. Tudo quanto é mineral é riqueza. Por que Deus me entregou? Porque ele era menino, não tinha armadura
decida, vou te entregar tudo que eu tenho, os 4 reinos, eu vou te entregar 3. Só não vou te entregar o dinheiro. Você tem que provar que você amadureceu. Tem coisa, irmão, que Deus quer te mostrar, Deus quer te usar muito mais do que você está imaginando. Deus quer colocar na tua mão poder, muito poder. Pastor, por que Deus não coloca agora? Porque Ele tem medo de te perder. Não é ele tem medo, Ele sabe que se Ele colocar e você estiver preparado, você se afunda. Então Ele vai colocando em fases, Ele vai colocando em conta-gotas. De acordo com o que você vai mostrando o resultado. Deu um talento, ao que tinha capacidade para ter um talento. Ao que tinha capacidade para ter 2 talentos, Ele deu 2. Ao que tinha capacidade de ter 5, Ele deu 5. Olha o que a Bíblia diz. Ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um. Sabe o que eu aprendi com isso? Que essa capacidade, ela é aprendida, ela é treinada. O dom, a riqueza que Deus coloca em você, é de acordo com a sua capacidade. Então você pode aumentar a capacidade. É só você querer. O que você não pode aumentar, a dose do poder. Porque isso, quem faz isso é Deus. Mas se Ele vê que eu estou comprando habilidade, estou me empenhando para aumentar a minha capacidade, Ele faz o quê? Opa! Porque Ele diz assim, quando Deus chegou, o pai de família chegou, pediu para que os seus servos prestassem conta dos talentos que Ele deu, dons, segundo a capacidade. O que tinha 2 disse que multiplicou, o que tinha 5 também multiplicou, o que tinha 2 deu mais 2, ficou com 4, o que tinha 5 ganhou 5, ficou com 10, o que tinha 1 ele não perdeu. Diga comigo, ele não perdeu. Não perdeu. Ele simplesmente não multiplicou. Porque toda pessoa que vem na presença de Deus recebe um dom, pelo menos um doce vai receber. O que eu preciso fazer com esse dom, pastor? Eu preciso usar, multiplicar ele, para que Deus venha te dar mais capacidade. Ah, pastor, eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de cantar, eu tenho medo. Esse medo faz com que você não multiplique. O que acontece? A Bíblia diz que quando ele chega, pega o talento do que tinha 1 e dá do que tinha 10. O que tinha 10 ficou com 11. E é assim que Deus faz. Por isso que você vai ouvir aquele ditado. Por isso que o rico fica mais rico e o pobre mais pobre. Porque o rico sabe mexer com riqueza, o pobre não. Ah, pastor, mas isso é injusto. Não. Porque pobreza não tem nada a ver com dinheiro. Tem com a capacidade de você ter ou não. Porque não existe pobreza que resista a 16 horas de trabalho por dia. Eu te desafio a você ser pobre, trabalhando 16 horas por dia. Não tem como, ela vai embora. Porque a pobreza é uma mentalidade de improdutividade. Mas vamos falar do reino, vamos falar um pouquinho da Nova Jerusalém. E vi novos céus e nova terra, e vi no céu, e vi um novo céu e uma nova. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Já falei sobre isso aqui já, quem lembra? Outro dia que eu tiver com mais tempo, eu entro mais profundamente nessa situação. Mas a habitação dos demônios é no mar. O abismo que a Bíblia fala que prende os demônios é no mar. Né? E por isso que quando tiver novos céus e nova terra, o mar já não vai existir. E eu, João, eu vi a santa cidade, ou a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Diga comigo, a nova Jerusalém. Não, tem que falar comigo, tem que falar como crente. Diga assim, a nova Jerusalém. Ela descia do céu. Se ela descer do céu, por que os crentes falam que vai subir se ela está descendo? Por que eles falam que vão para o céu se ela vai descer? É por isso que aqui na Cairosa, na família Cairosa, a gente prega que a gente quando é salvo não vai morar no céu. Porque a nossa habitação é na terra. Olha aqui. Eu vi o João dizendo, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada, enfeitada, arrumada, preparada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. A Nova Jerusalém, ela é a esposa, ela é o templo, ela é a cidade. Diga comigo, a Nova Jerusalém. Ela é a noiva. Na verdade, ela é a esposa, porque noiva não é agora, já é casada. Ela é a esposa, ela é a cidade, ela é o templo. Lá na Nova Jerusalém, a gente vai precisar de construir esses templos para adorar a Deus. Por quê? Porque a própria cidade é um santuário. A própria cidade, ela é toda um santuário. Nós se reunimos aqui para ter conforto, para ter privacidade, né? Mas lá não dá para precisar disso. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. Irmão, você já imaginou? Quem já teve um dia perfeito? Poxa, pastor, hoje para mim foi tudo bom, acordei maravilhoso, saúde, feliz da vida. Foi desde manhã até de noite, pastor, nossa, com muita alegria. Eu não pensei em um segundo de tristeza. Quem já teve esse dia? Levanta a mão. Glória a Deus. Imagine isso aí por toda a eternidade. Todos os dias é assim. Todo dia que se levantar é churrasco, todo dia que se levantar é festa, todo dia que se levantar é culto, é alegria, todo dia que se levantar é só prazer. Deus seja louvado, aleluia. Deixa eu falar uma coisa com você. A gente começa a caminhar com Deus. A gente temos meses de paz e alguns meses de revés. É verdade. Né? E dependendo da sua fidelidade com Deus, às vezes você tem mais revés do que felicidade. Mas algumas você tem muita luta no começo. Mas à medida que você vai amadurecendo, vai entendendo o projeto, o propósito de Deus de sua vida, irmão, nem muito gravado você tem. Chega um ponto na sua vida com Deus, quando você está no centro, ó, nesse quadrado aqui, ó, da vontade de Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida de tal maneira, todas dão certo. Todas dão certo. O máximo que você tem de vez em quando são algumas brisas, alguns incômodos, aquela dor de cabeça leve. Enquanto todo mundo está sofrendo, você tem isso, tem uma dor de cabeça leve, uma dorzinha chata aqui. O que é isso? Isso é um sinal do que Deus tem preparado para nós. Porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Eu não sei você, mas eu entrei numa fase de viver vida em abundância. Já falei com Deus, Senhor, não quero voltar não. Eu quero viver isso aqui cada vez mais. Só que quando eu olho para o que eu estou vivendo, eu lembro lá atrás, o que eu fiz diferente? Foi quando eu renunciei a minha vontade e falei assim, eu não queria fazer isso, mas o Senhor está pedindo, eu vou te obedecer. Eu só obedeci a Deus, mais nada. Pastor, obedecer a Deus dá certo? Às vezes dá errado. Na verdade, muitas vezes dá errado. Mas para Deus não existe certo e errado, existe a vontade dele. Porque se você entender, a Bíblia diz que Cristo foi o Filho amado de Deus, e mesmo com Jesus deu errado, irmão. Ou deu certo? Aonde Jesus chegava, ele era bem aceito. Todos os lugares que o mundo batia palma para ele, era perseguido, era odiado, foi crucificado, foi assassinado. Deu certo para ele? Não deu, irmão. Mas é essa a matemática de Deus, e nem sempre para nós o que dá certo é certo, e dá errado é errado. Para Deus não existe isso. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, eu, o Senhor, tenho poder de transformar a maldição em bênção. Não interessa o resultado, interessa a vontade dele. Porque mesmo errado na sua vida pode dar certo. Olha a vida de José. José fala que tem um sonho, e ele tem um ponto sonho, de repente o projeto de Deus para ele deu tudo errado para ele. Para ele deu errado. Foi expulso de casa, vendido pelos irmãos, foi preso como escravo, numa terra que ninguém conhecia ele, não conhecia ninguém. Ele teve que aprender um novo idioma, ele não sabia falar, teve que aprender. Escravo. E você fala assim, o cara falou que Deus estava com ele, e cadê esse Deus que eu estou vendo? Acorda, José. E fica imaginando, irmão, José no caça, preso
de passagem, a mulher dele se cavalo. Porque mulher feia não tem ninguém. E ele resistiu. Ele falou que não queria. Não é que ele não queria como um homem. Ele falou, não posso. Ó, não é que eu não quero, eu não posso. Que se a mulher do meu patrão, eu também não posso pecar contra o meu Deus. E ele rejeita. Eu fico imaginando, a Bíblia diz que ele fugiu. Que se fosse feio, tinha fugido. Era bonito. E ele foge. Entra no carro, se esconde, o coração batendo mais. Ai, fui por pouco agora. A mulher tirou a roupa. Vai, e agora? O coração batendo. Ele fala, obrigado, Senhor, por me livrar de mim mesmo. De repente, ele fica pensando, acho que agora Deus vai me honrar, eu fui fiel. Ele abre a porta, pá, tapa na cara, prende ele. Foi acusado de ter pegado a mulher do patrão. Porque o diabo é assim, quando ele não consegue te derrubar, oferecendo a bandeja dele, ele te acusa de ter pegado pelo jeito. É assim mesmo. Ele te oferece a bandeja, o ilícito, ele te oferece as coisas erradas. Você resiste e fala, não vou pegar. Ele fala, então agora eu vou falar que você pegou. Para todo mundo falar que você é ladrão, que você é bandido, que você... Não tem problema. Você não pegou, não caiu, não, eu vou abusar você assim mesmo. E esse menino ficou anos na cadeia. Anos. Qual era o pecado dele? Ter sido fiel a Deus. Deu errado para ele. Mas é essa matemática de Deus que confunde nossa mente. Porque deu errado na nossa visão, no nosso entendimento. Mas já era o projeto de Deus para colocar no trono. Porque Deus tem esse poder de transformar a maldição em bênção. Pegar o errado e fazer dar certo. Glória a Deus, Jesus. E Deus enquadra os seus olhos sobre a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as três coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, dar-lhe de graça da fonte da água da vida. Quem vencer, diga comigo, quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas, diga comigo, mas, não, diga assim, mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa lista de pessoas aqui são as que fazem essas coisas, mas não têm a Cristo. Não é quem faz essas coisas que vai para o lago de fogo. São as pessoas que têm esses pecados, mas não têm a Cristo. Porque só existe uma salvação. Diga comigo, só uma salvação. Uma só pessoa que me livra do inferno. Essa pessoa é Cristo. Uma pessoa que é feiticeira, se ela largar de ser feiticeira, ela não vai deixar de ir para o inferno, se ela não tiver Cristo. Porque a igreja ensinou o seguinte: você quer não ir para o inferno? Para de roubar, para de fumar, para de pecar. E aí nós ficamos uns crentes na igreja hipócrita. Porque você, no máximo que você consegue é melhorar. E não é melhorando que você se converte. Para que você largue o pecado, tem que existir dentro de você uma transformação, de dentro para fora. Irmão, eu já passei por essa transformação. Eu sei exatamente o que Cristo faz com a gente quando a gente está num ponto de errar e não tem noção. Porque a Bíblia diz que o pecado ele é uma prisão, é um cadeado. Não adianta você falar para uma pessoa que está pecando para largar, porque não é no intelecto. É como
como se você chegasse com um pé de jaca amanhã e falasse assim: aceita Jesus, se converte. Amanhã eu vou voltar aqui. Se eu souber que você deu uma outra jaca, eu vou te cortar. A jaca olha para você e fala: ok. Mas só não tem o que vai acontecer com ela. Aqui, tem maçã. Vai acontecer isso? Não. Aí você pega o limão, pede limão, chega para ele e fala: vou te ungir hoje. Aceita em nome de Jesus, vou orar para a sua vida. Você vai ter que abater amanhã da laranja. Porque limão não pode, limão é pecado. Aí você ora pelo limão. Ora forte. Um jeito ora. O que acontece depois? De um tempo. Nasce laranja? Por que não nasce? Só não pode. Eu te tudo orar, pedir. Com fé receberá. Por que não dá? A natureza dele, criatura. Jesus não morreu na cruz para te melhorar. Ele morreu para te dar uma nova natureza. Ele vem de dentro para fora. A velha tem que morrer e tem que nascer uma nova criatura. A Bíblia diz que a palavra correta de se arrepender é a metamorfose, metanoia. É aquilo que acontece com a largata. Está lá o largatinho, andando, rastejando. De repente a largata aceita Jesus, ela faz o direto no casulo. Quando sai do casulo, acontece o quê? Sai largata? Volta o quê? Sabe o quê? Borboleta. Quem olha para a borboleta, lembra da largata? Tem como a borboleta voltar a ser largata? Se uma vez você for uma nova criatura, você não volta para as mesmas práticas, porque você não melhorou, você se transformou de dentro para fora. E é só por isso que nós ceiamos. Por que você aceita Jesus hoje e não deixa de ceiar? Porque precisa ser feito dentro de você uma transformação metabólica. Diga comigo: precisa em mim acontecer uma transformação metabólica. O seu metabolismo precisa mudar. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um cérebro, 3 cérebros na verdade, tudo é 3. Esse cérebro aqui, intelectual, grego, intelectual, temos um no intestino, o seu estômago, ele pensa por você independente de cima. Você levanta de manhã e fala assim: fala com o cérebro que a partir de hoje não vamos comer mais nada doce, vamos cortar o açúcar da nossa cabeça. Aliás, a gente não vai nem comer mais não. Aí você passa de 6 horas daqui e fala o quê? Dá uma comida aí. Ele fala com você, daqui começa a falar. E ele vê isso daqui, ele nem consulta de carro. É exatamente o que acontece com o cérebro que tem no coração. O coração também tem neurônio, ele tem lembrança. Você não entendeu ainda, o seu corpo ele tem vida. Nós temos 3 vidas, uma vida no espírito, uma vida na alma, uma vida no corpo. São vidas independentes. Você é uma pessoa tricótoma, você é 3. Então essa lista que nós lemos aqui de pessoas que praticam essas coisas, não são as práticas delas que te levam para o inferno, são o fato de não terem a Cristo, e só por isso eles vão para o inferno. Porque você vai encontrar crente que é homicida, você vai encontrar crente feiticeiro, você vai encontrar crente que é fornicador. Diga ainda, pastor. Diga ainda, pastor. Porque a salvação não aconteceu plenamente na vida dele, mas vai acontecer. Nem que leve 1000 anos, mas vai acontecer. Porque o meu Cristo, o meu Jesus não perde a batalha. E uma vez que ele entra na vida de uma pessoa, ele vai até o fim, vai salvar. A salvação é Cristo dentro da pessoa, transformando ela. A experiência que eu tive com a libertação que veio do Espírito, diferente da que vem na mente, diferente da que vem externa. Eu tinha um problema com dinheiro ilícito. O que é dinheiro ilícito? O dinheiro que ele não veio para o suor do teu rosto, o dinheiro que ele veio de forma errada, é o dinheiro roubado, o dinheiro que ele é por venda de coisa errada. Tudo que não é permitido, que não é legal, é ilícito. Então, essa ilicitude das coisas erradas, elas não podem estar no mundo cristão, porque elas atraem espíritos.
Mas eu gostava de uma coisa errada. Mas eu achava que eu era inteligente, porque eu gostava de roubar só um pouquinho de centavos. Um realzinho. Pastor, como é que você fazia? Eu trabalhei no meu primeiro período de carteira foi num posto de gasolina. E quando o cliente chegava na bomba, eu percebi, pelo espírito maligno que tinha em mim, né? Porque para fazer um negócio desse, tinha que estar com Satanás influenciando. Que às vezes o cliente chega e ele confia no frentista. Enche o tanque aí. Eu nunca enchi o tanque redondamente. Sempre colocava o tanque quebrado. Por quê? Porque o quebrado faz mais. A mente da pessoa fica mais fácil de ativar erro. Tipo assim, em vez de eu colocar 80, 90 reais, eu colocava 88, 70. De propósito. Aí tinha o tal de dar o cheque para datar. Agora que eu coloco o cheque, eu colocava 123 reais a mais. O cara não consegue fazer o cálculo, é muito pouco. Só que de 3 em 3, no final do dia, 30 reais, 40 reais. Um dia, o Espírito Santo me pegou no meio do caminho. Eu lembro que eu estava em cima da moto, eu lembro exatamente onde eu estava, o Espírito Santo falou comigo assim: por que você se contenta com milagre? Por que você se suja com um pouco que o diabo está te dando? Meu filho, não chamei você para miséria, eu chamei você para fartura, para riqueza. Abre mão dessas migalhas que o diabo está te dando. Eu quero te enriquecer. Irmão, eu entendo quando Paulo veio, que Paulo ficou cego. Por 3 dias eu estava cego, de repente clareou. É como se um cadeado na minha mente fizesse assim, abriu. É nessa parte que eu entendi: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Naquele dia eu entendi. Assim, não foi ninguém falando, não foi ninguém pregando. Eu já ouvi a pregação, eu sabia que era errado, mas a gente conta uma historinha na sua cabeça. O pecado faz você contar uma história dentro de você. E eu contava aquela historinha. Não, é justo. Não vai fazer falta. O dono do poço colocou um pouquinho, também coloquei. Ele vai enriquecer, eu também vou junto. O pecado te faz contar a história. Sempre assim. O pecado faz a pessoa contar uma historinha. Fala que você vai hoje viver uma vida saudável, amanhã você levanta e fala assim: hoje eu vivo saudável. A sua mente vai te contar uma história. Hoje não. Deixa eu ver. Você vai ver se conhece. São as histórias. Então eu sei o que é libertação. Eu vivi isso na minha vida. E daquele dia em diante, eu falei: a partir de hoje eu não quero nenhum centavo de Satanás. Irmão, do dia que eu falei isso comigo na minha vida, e eu fui provado depois disso várias vezes, eu fui chutando, rejeitando e amaldiçoando tudo que vinha ilicitamente. Eu nunca vi tanta bênção e prosperidade na minha vida como eu vi naquele dia. Glória a Deus. Porque Deus falou comigo: eu quero te colocar riqueza na sua mão. Foi daí que eu comecei a entender que todas as vezes que o diabo vem com uma oferta, uma oferenda, Deus tem um presente muito maior para te dar. Então essa lista que nós vimos ali, essa lista aqui, não é de pessoas que fazem essas coisas, são pessoas que não têm a Cristo. A sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. São pessoas que não aceitaram Jesus, elas morreram, ficaram guardadas por 1000 anos, porque vai ter os 1000 anos, vai ter a primeira ressurreição, vai ter o reino de Cristo. Quando chegar no tribunal, o juízo final, elas serão ressuscitadas. Não é para a vida, serão ressuscitadas para a morte, para saber a sua sentença. E na sua sentença vão saber por que estão indo para o inferno. E não é porque praticar essas coisas. Pastor, mas por que está listado isso aqui? Porque por não terem a Cristo, praticar essas coisas. De novo, não estão indo porque fazem essas coisas, porque não tem a Cristo, tem essas coisas. Porque quando você tem a Cristo, Cristo é a cura. Essas coisas deixam de existir. É Cristo que salva. Eu não deixo de fazer para ter a Cristo. Eu tenho a Cristo e Ele vai tirando, rejeitando a salvação. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas,
e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito ao grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade. Falei para você que a cidade é a esposa? A Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ele tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Deixa eu te falar um negócio. Se você entrar hoje na Jerusalém Nova, na Nova Jerusalém, na Santa Cidade, você vai perceber que todos os móveis, todas as coisas nelas são de cristal, são transparentes. E comigo são transparentes. São transparentes. Você vai para essa cadeira aqui, vai parecer que é uma cadeira de acrílico. Vai para esse púlpito de acrílico. Tudo é de cristal, tudo é transparente. Diga assim: tudo é transparente. Tudo transparente. Inclusive o corpo. Nada lá tem preto. Porque a luz é a soma de todas as cores. O preto, o escuro, é a ausência de luz. Anjo das trevas não é que ele é preto, é porque não tem luz. A ausência da luz fez ele ser negro. Se você entrar no Google, dar um Google, você vai dizer assim: o que é o branco? O branco é a soma de todas as luzes. O nosso corpo glorificado é um corpo transparente. Por isso não tem como chegar diante de Deus e mentir, porque vai estar tudo patente, claro, transparente. Sério, pastor? Sério. É por isso que quando você vai cear, você já tem que confessar os pecados. Porque pecado confessado, ele é apagado. Pecado que é guardado, ele fica o quê? Retido. Todo pecado que não é confessado, ele é retido. Todo pecado que é confessado, ele é apagado. Por isso que a gente vai saber o que aconteceu de todo mundo. Não vai ser necessário. Por isso que serão abertos os livros. Tem gente que acha que só tem um livro da vida no céu. São vários livros, irmão. Serão abertos os livros, está tudo registrado. E eu vou olhar para você e vou saber tudo. E você vai olhar para mim e vai saber tudo. Você vai saber que aquela pessoa foi sua mãe se ela foi salva, e ela vai saber que você foi filho dela, mas não vai ter essa relação de pai e filho mais. Você vai saber que a pessoa que está do seu lado foi sua esposa ou seu marido, no caso da Laila e do Marcelo. Vocês vão saber que vocês foram marido e mulher, mas lá não haverá sentimento de marido e mulher. Porque esse sentimento é só na terra, e para a terra, com uma única finalidade, a progressão. Vamos ver. Ele tinha um grande alto muro com 12 portas, e as 12 portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre elas são os nomes dos 12 filhos de Israel. Da banda do Levante, não vou ler essa parte aqui porque vai ficar falando, né? Muro da cidade tinha 12 fundamentos dos apóstolos. E a cidade, versículo 16, estava situada em quadrado. O seu comprimento era tanta a sua largura. E mediu a sua cidade da câmara de 12 mil estádios. O seu comprimento e largura são iguais. Ou seja, a cidade santa ela é quadrada. Quadrada. Já viu coisa assim? Esse crente é muito quadrado. Mas é o crente quadrado dentro da cidade santa, porque a cidade santa ela é quadrada, não tem canto, não tem isso aqui, ó. Ela é assim, ó. Não tem isso aqui. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro, ó. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornadas de toda pedra preciosa. Quanto é toda? A cidade está adornada com toda pedra preciosa. Eu te pergunto, quanto é toda? Qual é a quantidade de toda? Todas que existem? Não, toda a quantidade de pedra preciosa são 12. Toda pedra preciosa. Quanto é toda? 12. E é por isso que você vai ver que o número 12, ele é o número do céu. É o céu governando a terra. Por isso 12 apóstolos, 12 tribos, 12 horas do dia, 12 meses do ano, 12 horas da noite. O número 12 é o número que é o governo de Deus na terra.
eu digo do governo dos céus para a terra, da terra é 7. Então Deus governa a terra com o número 12. E a união de 12, 2 mais 1 é 3. A Trindade. Agora, o interessante dessa cidade é que ela estava adornada com 12 pedras. Todas elas eram 12. Isso fala da cobertura espiritual. A cidade, ela fala da cobertura espiritual. Quando Lúcifer ele pecou, ele precisou abrir mão da cobertura. Porque essas coberturas, irmão, eu vou fechar aqui a mensagem. Sabe aquele sentimento que você tem que você não queria ter, por exemplo? Às vezes você é uma pessoa que não é mansa. Você fala, poxa, vira e mexe no site da distribuidora, eu queria ser manso. Falta em você uma pedra. À medida que a gente vai caminhando com Deus, Ele vai colocando em você uma pedra de cobertura. São essas pedras de cobertura que lhe dá esse dom, essa capacidade de ser manso, misericordioso, longânimo, benigno. Esses talentos, esses frutos que o Espírito dá, eles vêm em forma de pedra preciosa. Nós não podemos ver, mas se a gente pudesse ver o mundo espiritual, os anjos eles olham para você e vê você com cobertura de pedra preciosa. Ele sabe que você, pela pedra preciosa que tem em você, Ele sabe que você é manso, se você é uma pessoa misericordiosa, se você é uma pessoa benigna. Ele sabe o dom que tem em você, o talento que tem em você. Aí você ora a Deus e clama a Deus e fala, Senhor, eu não quero ser assim, eu quero ser uma pessoa de coração de gratidão, eu quero ser uma pessoa melhor. Aí Deus começa a te colocar na prova, daqui a pouquinho você começa a adquirir aquela virtude. O que aconteceu? Como você se colocou debaixo da autoridade de Deus, e você se submeteu a entender que o Espírito Santo, que faltava em você identificou qual é a pedra que faltava em você. O diabo só vai conseguir pecar porque ele tirou dele a cobertura. O pecado surgiu da mente dele, mas ele só conseguiu colocar em prática quando ele se revela de tal forma que ele teve que tirar as 3 pedras que estavam nele. E é por isso essa falta das 3 pedras, que era a cobertura, tornou ele o diabo. Já viu aquela pessoa que está na igreja, de baixa autoridade, uma pessoa obediente, de repente ela se revela? Quando ela sai daquela posição, a pedra sai do coração dela, ela se torna uma pessoa diferente, ela se torna submissa, insubordinada. Irmão, pode contar, daqui a pouquinho ela cai. Porque a gente aprendeu na igreja o seguinte: fulano caiu. Mas o que faz você ver que ele caiu? O pecado. Então você entende que ele peca e ele caiu, mas é ao contrário. Ele primeiro caiu, depois vem o pecado. A queda vem antes. Se você buscar o livro de Gênesis, você vai ver que Eva, que só era pecado o que Deus falou. Ou eu posso dizer para você que aquilo que não está na Bíblia é pecado. Só é pecado o que está escrito. Certo? A ordem de Deus era comer de toda a árvore que tinha no jardim e não comer da que estava no meio. Mas a Eva, ela vai mentir, dizendo que Deus mandou não tocar. E não era pecado tocar, não era pecado cheirar, não era pecado lamber, só não podia comer. Eu chego para você e falo assim: ó, não rouba esse celular meu aqui não. Aí você pega o celular na mão, começa a mexer. Eu falei, pô, eu falei com você que você não roubar, mas eu não estou roubando, estou só vendo, estou tocando, estou usando aqui, não levei embora. Você roubou? Não. Então a ordem de Deus era o quê? Não coma. Então eles podiam ter, eles tinham acesso. Eles viam, tocavam, cheiravam. Mas aí a serpente pergunta para Eva acerca do fruto proibido, dizendo que ela ia morrer. Qual foi o que Deus disse para você? Ela vai dizer o quê? Que eu poderia não poder tocar. Começa a mentir. Porque quando alguém está caído, tudo aquilo que a pessoa sente vontade é um centro para ela. Ela vai dizer que a árvore está no centro, ela não poderia comer. A árvore do centro era a árvore da vida, não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava do lado.
Quando você vê o texto de Gênesis 2, está escrito assim, ó, de todas as árvores que há no jardim, terá plenamente. A árvore da vida se encontrava no centro do jardim, porque a árvore da vida representa Cristo, centralidade. Todas as vezes que eu deixo de me alimentar de Cristo, que é o centro, eu tenho sempre o quê? Uma opção. Para eles comer da árvore do conhecimento e do mal, eles tiveram que deixar de se alimentar de Cristo que estava no centro. Então por isso é errado. Porque deixaram de se alimentar de Deus, deixaram de ter vida com Deus. Por isso pecaram. Então, primeiro ela cai. Se você olhar o texto, você vai ver ela mentindo, vai dizer que Deus falou uma coisa que não falou. Até porque ela não ouviu de Deus, ouviu de Adão. Cobertura. A cidade ela é protegida, coberta com as pedras que representam os dons, os talentos, a cobertura de Deus. Irmão, quem tem filho sabe disso. Enquanto o teu filho está debaixo da sua cobertura, ele é uma coisa, depois que ele sai, ele é outra coisa. E quando seu filho resolve sair, abrir mão, de ficar debaixo da sua provisão, não tem como você ficar com ele de casa mais. Você tem que expulsar. Ele vai, quebra a cara, fica lá um tempão, se machuca e volta. E aí ele fala assim, eu reconheço que eu não consigo andar sozinho, eu preciso ficar debaixo de novo de proteção. Minha filha está numa fase, eu estou tentando entender, porque é a fase de adolescência. Então eu sei que os hormônios estão ali envolvidos. E às vezes eu falo, estou louco para completar 18 anos, meter o pé e ir embora. Eu falo, pode ir agora. Porta aberta. Não vem, liga para o seu irmão. Meu irmão dela já foi. Essa semana a gente foi na praia, dar uma volta no Castelão. Eu comecei a caminhar e me empolguei, sabe, naquele com a minha cachorra. Esqueci dela. Falei, meu Deus. Parei e comecei a observar. E ela veio devagarinho, tá no corre. Semblante do rosto, irmão. O que houve? Está com medo? Estou. Por quê? Medo de me perder. Tinha que ser embora e deixar aqui. E falei assim, ainda quer embora de casa, né? Não consegue nem se achar lá fora. Irmão, essas coisas todas eu conto, eu sempre vejo Deus levantando. A gente não consegue ir longe sem Deus, mas a gente acha que é capaz de viver sem Deus. E todos que vão quebrar a cara, se perdem. Por isso ele vai dizer assim, que o pastor largou as 99, estava na prisão seguro para trás da ovelha perdida. Porque sem cobertura, eu estou desprotegido. O termo adorar a Deus, que é curvar, é render graça. Você vai entender agora o que eu quero dizer. Por que Deus pede para você curvar a cabeça e adorar? Esse gesto quer dizer uma única coisa. Você já viu o bandido quando é preso? O policial chegou e falou, perdeu. O que eles fazem? Levanta o peito para cima? O que eles fazem? Baixa a cabeça. Esse gesto de baixar a cabeça está dizendo assim, eu me rendo. Levanta a mão para cima e nenhum bandido que foi vencido, ele fica com a cabeça assim. O oposto agora, você agora é a vítima. O ladrão chegou e falou, perdeu, o que você faz? Você peita ele? Você baixa a cabeça. Não, tudo bem, pode levar. Ó, o que é isso aqui? Você tem até medo de olhar para ele e falar assim, você vai me identificar, vou te matar. Então você abaixa a cabeça. Esse gesto está dizendo o quê? Estou me rendendo. Quando o diabo tentou Jesus e ofereceu a Jesus, seu Deus Jesus, presta atenção, irmão, que nível o diabo chegou? Se você se render e se prostrar, me adorar, eu serei o teu Deus. Tudo isso te darei. Que petulância. Só que ele ofereceu para Jesus aquilo que Jesus já tinha. Porque o diabo só te oferece aquilo que você já tem. Ele não pode dar nada que você já não tenha. Não, pastor, eu entendo que o diabo vai me dar poder, você já tem. Só não está usando porque não sabe usar. Mas você já tem poder. Não, ele ofereceu muito dinheiro. Meu amigo, você é milionário, não sabe. E eu te provo que você é milionário. Quer que eu provo ou não quer?
Depois você pesquisa quanto é que vale o rim no mercado negro. Quase 300 mil reais. Quanto que vale o coração? Quanto que vale os órgãos do seu corpo? O sono desse 9 milhões de reais. Foi o que Deus te deu de graça para você. Só que você não sabe dar valor. Deus. Você é milionário, só que você não sabe disso. Esses órgãos todos, se você tirar, se eu tirar e vender, eu vou morrer. Você tem a vida e não percebe que você é rico. Você respira e não percebe que isso é de graça. Isso é a maior riqueza que você tem. Vamos ficar de pé, fazer oração.